Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês 5 livros clássicos que eu quero muito ler. E eu já começo esse vídeo dizendo pra vocês que eu não teria uma lista tão grande de clássicos pra ler, né, fora esses 5 livros que eu tenho pra mostrar pra vocês, se não fosse pelo BookTube. Muitos dos livros que eu sempre tive vontade, curiosidade de conhecer, que são clássicos, eu sempre tive aquele receio que todo mundo tem, todo leitor tem, quando não começa, quando não ler os clássicos ainda, que é o de não conseguir ler, ou de não gostar da história, ou de achar a leitura enfadonha. Então, graças ao BookTube e a vários canais, eu tenho mudado sim um pouco nessa questão e tenho lido bastante clássicos. Ano passado eu li vários dos quais eu gostei bastante e eu sou muito grata ao BookTube no geral por isso, porque são as pessoas que indicam e falam bem dos livros e que, enfim, fazem essas resenhas maravilhosas que têm feito com que eu leia tantos clássicos assim. Então, dessa minha lista de livros clássicos que eu quero muito ler, eu selecionei 5 que são os dos que eu mais quero ler assim no momento, e eu venho contar pra vocês então quais são eles. O primeiro deles é O Perfume, do Patrick Suskind, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse livro é um clássico alemão e eu descobri ele por acaso na biblioteca da minha universidade, eu fiquei simplesmente encantada. Ele vai contar a história de um francês que é abandonado pela mãe assim que ele nasce, e ele cresce em meio à sujeira ali da França daquela época, ele cresce sendo rejeitado pelas pessoas e ele tem essa dificuldade em exalar perfumes. Ele não tem nenhuma essência, nem aquela que as próprias pessoas têm, sabe? Ele não exala nenhum cheiro. Mas o peculiar dele é que, ainda que ele não exale o próprio cheiro, ele desenvolve essa capacidade de sentir cheiros, né? Ele tem um nariz super aguçado pra sentir cheiros, e essa questão dos cheiros pra ele é uma coisa tão inquietante que ele usa esse dom dele pra ir atrás do cheiro perfeito, do perfume perfeito, e essa busca dele, essa obsessão pelo perfume perfeito faz com que ele se torne um assassino. Eu fiquei extremamente ansiosa com essa premissa, fiquei muito empolgada, com muita vontade de ler. Infelizmente eu ainda não li, mas é um dos livros que assim eu pretendo dar extrema importância daqui a algum tempo pra poder conseguir ler ele o quanto antes e talvez até pegar ele da biblioteca da faculdade mesmo. Mas esse é um dos livros que eu quero muito, muito, muito ler, de toda a minha pilhinha de livros clássicos que eu separei pra ler. O próximo livro, que é um clássico, eu tenho muita vontade de ler, é o As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E esse livro eu agradeço especialmente a Ju do Nuvem Literária, porque ela falou tão bem desse livro na resenha dela lá no canal que eu fiquei assim encantada e com muita vontade de ler o livro. Ele vai contar então a história de uma família de fazendeiros, se eu não tô enganada, que é expulso ali do lugar em que eles estão trabalhando, e em busca de uma vida melhor eles vão então se mudar para Califórnia. Nesse meio tempo eles vão enfrentar várias dificuldades, tanto com a mudança quanto com o novo lugar, com relação ao preconceito, também as dificuldades econômicas. É um livro que vai retratar muito bem ali o período da época da Grande Depressão de 1929, e que eu tenho muito interesse em ler, tanto pelo contexto histórico, que eu tenho muito interesse, quanto pela própria história em si, que a Ju exaltou no vídeo de resenha dela e falou que é extremamente encantadora e maravilhosa. Eu tenho muita, muita, muita vontade de ler esse livro também. Um próximo livro que eu também tenho muita vontade de ler, que é um clássico, é o 1984, do George Orwell, que eu ainda não sei por que eu não li, acho que na verdade só porque eu não tenho ele ainda, mas enfim, é um clássico distópico. O livro então vai narrar a história de um autor que é pago pelo governo para passar informações falsas através da literatura que ele escreve, a fim de que o governo pareça sempre correto em tudo que ele faz, mas que na verdade não é bem assim. Então, por esse motivo, o autor vai começar uma rebelião ali no lugar em que ele vive, e essa é bem uma questão assim de distopia com relação tanto ao regime muito autoritário, quanto com uma rebelião que vai, assim, enfim, se instaurar ali. Eu gosto muito de distopias e, enfim, juntou aí a distopia com um clássico muito bem recomendado, que eu tenho muita vontade de ler também, então assim que possível eu vou ler esse livro. Um outro livro clássico alemão que eu tenho muita vontade de ler é o A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é, gente, um tijolo muito grande de livro, que eu infelizmente ainda não tenho, mas pretendo adquirir bastante em breve. A minha vontade de ler esse livro eu agradeço então a Mel, do Literaturice, que ela fez um diário de leitura sobre esse livro que me deixou bastante instigada com a leitura. É um enredo assim bastante extenso, bastante denso, que vai se passar, se eu não me engano, na Suíça, e vai ter relação também com a ignorância do homem ali naquele momento. A Montanha Mágica então vai narrar a história de um jovem engenheiro que ali no período um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, vai acabar se hospedando em um sanatório, né, pra
para tuberculosos. E nessa sua estadia ali, ele vai entrar em contato então com várias pessoas, e o livro, pelo que eu tenho impressão, vai passar tanto dilemas do personagem quanto dilemas ali da época, né, do período. E, enfim, é considerado mais um clássico alemão que eu tenho muita vontade de ler, graças a Mel Ferraz do Literatura, então muito obrigada, Mel. E o último livro é um que eu inclusive já tenho aqui, que é o Passeio ao Farol, da Virginia Woolf, que, se eu não me engano, esse livro aqui ele é mais conhecido por Ao Farol. Esse livro eu comprei ele no sebo por R$2 apenas, e eu considero esse livro aqui um grande achado, porque é um livro clássico de uma autora considerada clássica, e, enfim, eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Esse livro aqui eu não tive indicação exclusivamente de ninguém, mas eu vi várias resenhas, vídeos resenhas no YouTube depois que eu comprei o livro, e eu fiquei muito empolgada pra poder ler. Esse livro então vai narrar os projetos de uma família de visitar um farol que existe ali próximo de onde eles estão, só que por algum motivo, né, acontece alguma coisa ali que não faz com que esses planos não se concretizem. E então, dali anos, né, anos depois, esse passeio vai se concretizar, mas com circunstâncias bastante diferentes. Então, pelo que eu entendi, o livro vai ser narrado no primeiro dia, que é quando eles fazem os planos de visitarem esse farol, e no segundo dia, que é quando ali, anos depois, essa visita vai se concretizar. E, enfim, a autora vai abordar então as diferenças da época, né, do antes e do depois da guerra, já que aqui no livro o primeiro dia precede a Primeira Guerra Mundial e o segundo dia já é após ali essa guerra. Então a autora vai, pelo que eu entendi, vai abordar os contrastes assim do antes e do depois, e o que esses acontecimentos vão trazer para a vida dessa família. Eu tô bastante empolgada também, e eu espero que, né, já que eu tenho o livro em mãos, eu consiga ler ele ainda o quanto antes. Bom, pessoal, então esses são os 5 clássicos que eu quero muito ler, de toda uma listinha de clássicos que eu quero muito ler. Eu acho que esses daí são os que eu mais tenho desejo já há algum tempo de concluir a leitura. Eu espero muito que eu consiga concluir algum deles ainda esse ano, talvez todos os 5, se tudo der certo, mas enfim, vamos vendo. Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha, que ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades, e também acompanhe o blog nas redes sociais, que por lá a gente também tem um contato mais próximo. Se você também achar que você tem clássicos pra poder me indicar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos eles, e também, se eu não conhecer o livro, eu vou lá procurar pra poder adicionar na minha listinha de clássicos. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!